Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? O pessoal realmente perguntou, mestre, esse negócio de caça aos falsos mestres, né? Como saber se está usando o programa ou não? Perfeito? Então eu vou começar falando para vocês que tem alguns processos para você saber que seria o fator humano, né? A parte técnica e o estilo de cada jogador, né? Então eu vou começar contando uma história para vocês de quando eu comecei no jogo de damas. Há muito tempo atrás eu contei essa história aqui no canal, que eu comecei em damas no dia 11 de setembro de 1979 a jogar os torneios, né? Eu jogava desde os 5 anos, mas torneios não. Aí que eu descobri a Federação Paulista do Jogo de Damas na rua 24 de Maio, 250, primeiro andar. Ela tinha saído da Rua do Gasômetro, em São Paulo. E eu fiquei maravilhado, né? E aí eu comecei a jogar, eu joguei o Campeonato Paulistano, fui campeão paulistano, me classifiquei para o Paulista, joguei o Paulista com Lélio e Lorival. Lélio e Lorival eram os favoritos, né? Aí fui campeão paulista, surpreendeu todo mundo, fui bicampeão paulista, fui campeão da Taça Vitória, né? Com os maiores nomes em damas, e surpreendeu realmente. E a minha esposa, que é de Aracaju, né? De Lagarto, Sergipe, Lagarto, né? Próximo a Aracaju, ela quis ir ver os pais, né? E eu morava até então em Ribeirão Preto. Falei, não, vamos dar uma chegadinha lá, e nós paramos em Belo Horizonte. E eu fiquei fascinado em Belo Horizonte, que quem não conhece é um ponto turístico do damismo, né? A cada 2, 3 metros tem uma mesa de dama na Praça 7, que o pessoal joga damas, né? E quando eu vi aquilo ali, eu estava num hotel próximo à Rua 7, Hotel Rio de Janeiro, isso mesmo, Rio de Janeiro. E aí eu comecei a ver as mesas, né? Eu via que aquela mesa era fraca, eu pulava para o outro lado. Eu via que a outra mesa era fraca e fui pulando, né, de mesa. Até que eu cheguei numa mesa que eu vi que o pessoal era do ramo, né? Que o pessoal jogava damas. E aí começou até uma discussão sobre uma partida do Campeonato Mineiro. E não, aqui tá ganho, empate, tá ganho, empate, né? E aí ficou aquela discussão, não, empatava, ganhava, empatava, ganhava. E aí falou, peraí, vamos perguntar aqui. Aí começou a perguntar, o que você acha, tá ganho ou empate? Tá ganho, tá empate. Um falava, tá ganho, tá empate, tá empate, tá empate, tá ganho. E eu só analisando a posição, né? Filmando a posição. Aí perguntaram para mim, né? O que você acha da posição? Tá ganho ou tá empate? Eu falei, não, com certeza absoluta aí tá ganho. Ele pegou e falou, tá vendo, gente? Até o moço aí, ó, que é novo aqui. Naquela época eu era moço, né? Até o moço aí falou que tá ganho, é só jogar aqui e ganha. Eu falei, opa, peraí. Você tá falando que tá ganho para as brancas? Eu tô falando que tá ganho, mas é para as pretas, né? Aí ele pegou e falou, não, caboclo, então você senta aí, você vai me ganhar agora. Você senta aí, você vai me ganhar. Aí eu sentei, né? Ele deu o lance, eu dei um golpe nele e foi quase tudo as peças. Aí ele falou, não, não, não é aí. Aí ele voltou, dei outro golpe, e aonde ele jogava tinha golpe, a posição estava minada. Na última sequência dele, ele deu o lance, eu sacrifiquei a peça, mudei, e aonde ele mudava, ele levava golpe. Aí ele mudava uma peça, eu dava o golpe e rodeava o tabuleiro. Ele mudava outra, eu dava as peças e rodeava o tabuleiro.
e perdido em todas as variantes. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi, com certeza, se não foi a emoção maior que eu vivi em dama, foi uma das maiores emoções que eu vivi em dama e me ensinou muito. Ele com a cabeça baixa assim, olha, ele foi levantando assim, ó, e fez assim para mim: não mente não, caboclo, você não mente não. Você é o Conrado, porque para fazer isso no tabuleiro você tem que ser o Conrado, você é o Conrado. Aí eu falei: realmente eu sou o Conrado, né? E aí foi uma festa, tudo, mas eu me impressionei. Eu falei: mas como que ele sabia que eu era o Conrado, se eu não tinha falado meu nome para ninguém, né? Foi, se não me engano, é Orlando ou Geraldo, tô na dúvida, peço até desculpas. E aí a praça inteira ali veio, foi um negócio fantástico. Aí ele me explicou, falou: não, porque a gente viu suas partidas e o que você dá de golpe é brincadeira, né? Ninguém joga, é o jogo romântico, ninguém joga damas nessas condições, né? É muito bonito, então eu deduzi pelos golpes que você era o Conrado, né? Porque é um estilo de jogo que a gente desconhecia, né? Então, a partir dali, naquela época, não se falava nem em uso de programa. Foi, acho que, 1980, né? Não se havia programa. Na década de 80, que começou a se falar, mas quase ninguém tinha. Aí veio Sofia, etc. Mas era uma coisa muito distante do damismo ainda, o programa. Aí eu fui na Praça da Luz, né? Ali o Rui começou a comentar algumas partidas, e pelas partidas ele falava o nome dos jogadores, o Lorival França, Genaldo, que é aquele estilo de jogo. E eu comecei a prestar atenção nisso. Eu falei: poxa, mas que coisa bacana. Então, o estilo do jogo de damas é quase que uma digital do jogador de damas, né? E eu comentei, inclusive, aqui também no vídeo, quando eu falei sobre a tablita, eu cheguei a comentar o seguinte: eu falei: olha, gente, nós temos em damas aquele jogador que é retranqueiro, tipo o Ciro, por exemplo. O Ciro fala na maior, fala: ó, eu jogo tudo certinho, né? Se ele acertar tudo, nós empata. Se ele errar, eu ganho. Então o Círio não vai dar um lance de aventura de jeito nenhum. O Linneu não vai se aventurar de jeito nenhum. Joga tudo certinho, né? Então esse é o nosso zagueirão. Tá para damas como o zagueiro tá para futebol, né? Tem aquele que é atacante, tipo João de Deus, né? Ele só vê a vitória. Ele não vê outra coisa que não seja vitória, né? Então ele seria o nosso atacante. E tem aquele jogador que joga se defendendo, mas se der uma oportunidade ele parte para o ataque. Seria o nosso meio de campo. Então veja, partindo-se dessas primícias, você tem quase que uma impressão digital em cada jogador. Se você pegar aí, ó, o Robson, o Rio Claro, o Claudar Bermar, o Portuga, o DM Ferreira, o Elteres, o João Carlos, né? O Mosquito eu não vou falar, que ele destoou totalmente, né? No campeonato anterior ele teve um problema e nesse daqui ele destoou. Não é esse o jogo do Mosquito. Quem mais aí que tá faltando? O Silas Grebe, que não jogou, mas tem participado dos torneios. O Delta Center, né? O Delta Center. Ou seja, se você pegar cada um deles, existe um estilo de jogo. Se eu olhar direitinho a partida, com atenção, e alguém me mostrar uma partida de um programa e do Claudaber,
não vai precisar me falar de quem que é a partida tal ou tal, eu vou saber. Pelo estilo, por essa impressão digital. Como eu falei na 10ª rodada, o nível técnico ali do João Carlos, ele foi alterado, porém ele foi alterado porque a posição pedia os lances, né? E ele acabou fazendo um final muito acima do seu estilo de jogo, né? Mas realmente, se você for analisar, a posição se afunilou e os lances, realmente a posição pedia tal lance. Então isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Então você identifica com clareza, se você pegar uma posição de uma partida jogada de programa contra humano e de 2 humanos, a diferença é brutal, é brutal. É como você pôr ali uma Ferrari e uma bicicleta e falar qual que é a Ferrari e qual que é a bicicleta. Não tem como errar. É uma diferença gigantesca, né? Agora, tem jogadores que só usam o programa na abertura. Ele quer usar na abertura só. Tem outros que só usa no meio do jogo, quando ele está em apuro, ele pega e pede o auxílio do programa. E outros só usam no final, né? Agora, é mais difícil você detectar o uso de programa se for um jogador forte. Eu ia falar mestre, mas mestre não usa programa, né? É outra parte que nós vamos fazer. Se for um jogador forte que usa programa, aí fica mais difícil você detectar. Por quê? Porque o jogador forte ele tem recursos, né? Então, se ele tem recursos, sempre vai ser viável que ele consiga ver aquilo sem a ajuda do programa, e consegue mesmo. Só que no ego dele, né, no ego de jogador, que o jogador tem uma mente diferente do atleta, ele quer mostrar para as pessoas muito mais do que o que ele é, né? Então fica difícil. Esse tipo de programeiro, fica difícil você saber se ele está usando ou não. Agora, se for jogador de nível técnico baixo ou médio, você descobre instantaneamente se está usando o programa. É a coisa mais fácil do mundo você saber, ainda mais se você pega o currículo do jogador, né? Se você pegar o currículo dele, por exemplo, um jogador que eu nunca vi jogar aqui, você pega e fala, Conrado, qual que é o programa? Aqui tem uma partida jogada, programa contra o humano, e uma partida desse jogador. A hora que eu pegar o histórico, pegar umas 10 partidas daquele jogador e ver, eu vou falar na hora a partida que ele jogou, né? É uma coisa assim bem nítida, bem nítida. A semana passada aconteceu algo realmente bacana, que eu ia fazer até um vídeo, talvez até vá fazer, sobre o rate. Entrou um jogador de rate 1345. E o jogador buscou uma abertura meio estranha e eu senti a força dos lances. Eu falei, aí eu comentei, estava ao vivo, eu comentei, não, esse jogador não é 1300. Ainda comentei isso, eu falei, não é 1300 esse rate dele. Eu falei, das duas uma, ou é programa, né? Ou ele é daqueles que gosta de bagunçar e é um jogador forte e deixou baixar o rate para poder destoar. Aí, passado 2 dias, o Rogério me mandou uma mensagem falando, mestre, esse jogador que o senhor jogou, que o senhor achou que era programa ou que estava bagunçando, ele não estava. Eu fui ver lá e ele tem 1345 de rate porque ele jogou poucas partidas, né? Então por isso que o rate dele é baixo. Aí, até por isso que eu queria fazer o vídeo, estou pensando em fazer o vídeo de rate,
que o Eu Alteres também me fez umas perguntas que eu vi que há um desconhecimento nessa parte. Eu falei, olha, ô, Rogério, me perdoa, o jogador pode começar hoje com 20 partidas, se o rate dele for 1.800, ele vai para 1.800. Não tem isso de poucas partidas. O rate é uma das operações matemáticas mais perfeitas. Está entre as 10 operações matemáticas mais perfeitas que tem. Né? Eu falei, sem chance. Eu falei, sem chance. O fato de ter pouca partida não está dizendo nada. Né? Eu tenho certeza, ou ele bagunça, ou ele está usando o programa. Um dos dois. Eu falei, eu não tenho a menor dúvida. Aí passou 2 dias novamente, o Rogério me mandou a outra mensagem. Falou, mestre, você tinha razão. Eu fui lá ver, ele jogou mais de 30 partidas com outro nick, que deve ser ele mesmo, e não tinha, ele nem jogava, ele simplesmente ia abandonando para baixar o rate dele. Né? Então vejam, esse tipo de coisa direto acontece. Né? Direto acontece. E uma outra vez também, uma pessoa me mandou uma mensagem falando o seguinte, falando, mestre, você está falando que é programa, eu conheço esse jogador, isso, aquilo, e não é programa, é um jogador fraco, você estava ganho aqui e você errou no lance, isso, aqui. Aí eu nem entrei no mérito, porque na própria live eu tinha falado, o pessoal falando que era programa, eu falei, olha pessoal, eu realmente tenho dúvida, né? Eu tenho uma dúvida muito grande se é ou não programa, pelo estilo da partida. Ele está seguindo uma direção na partida. Né? Pode ser o caso de um rate baixo, que joga forte e deixa o rate baixo para bagunçar, mas programa eu não senti não. Né? Mas como o pessoal falou que era programa, ele achou até que era eu que estava comentando, né? Cogitando o uso de programa. Então a questão do programa, pessoal, que a gente comenta, porque é algo assim que lamentavelmente, né, destrói, né, destrói o esporte, não por ganhar ou perder, isso é o de menos, né? É que o esporte ele vai na formação do homem, né? Se vocês forem ver o ludo pedagógico, ele participa da formação do homem. E a falta de caráter de uma pessoa que faz isso é fantástica, né? É uma coisa assim além da imaginação. Tá? Então, justamente, deixa de ter o crescimento como ser humano, como pessoa, né? O uso do programa. E realmente a gente fica chateado, a gente que ama o esporte, né, de ver essa atitude, porque uma pessoa que usa programa, vocês podem ter certeza, ela é capaz de qualquer coisa, tá? O caráter dela não é só com relação a damas, não, né? Então ela pode lhe prejudicar em qualquer área da vida, né? É uma pessoa que não tem um mínimo de conceito em caráter, esse tipo de coisa, né? E é claro que a gente fica mega chateado com isso daí, a gente que ama o jogo de damas, né? Então a questão para você ver é isso daí. O que eu fiz nessa caça aos falsos mestres? Eu procurei ver o estilo de cada jogador. Todos eles mantiveram o mesmo estilo. Se vocês olharem as partidas do Robson, vai ser um estilo só. Se vocês olharem do Claudaber, um estilo só. Do Portuga, um estilo só. Né? Quem destoou um pouco foi o Rio Claro, né? Que o nível dele é bem acima do que ele jogou. E o Mosquito. Né? Então espero que vocês tenham entendido, né, como foi feito essa caça aos falsos mestres. É possível de erro? Claro que é possível de erro, que a gente é humano, né? Como eu costumo dizer, o ser humano, para ser perfeito, ele tem que ter no mínimo um erro, porque se ele não tiver nenhum erro, ele é Deus, né? Então é passível de erro, é passível de erro. Mas se a gente não pode fazer o que há de melhor,
a obrigação é fazer o melhor da gente, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, e se vocês quiserem o vídeo de rate, como que funciona o rate, vocês me mandam as mensagens que eu acho que caberia um vídeo de rate aí, que eu senti que muita gente não sabe como que funciona o rate, ok? Aquele abração, feliz 2021.